Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aí na 10ª lição, vamos fazer a pré-aula dessa 10ª lição, que fala, o assunto diz assim, administrando os talentos. O textuário diz, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. A verdade prática, os talentos que Deus nos confiou não devem ser guardados, mas colocados em prática para o crescimento do reino. Amém. Amados irmãos, o texto bíblico para essa escola bíblica está no capítulo 25, 14 a 30 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, que conta a história de um homem que, ausentando da sua terra, ele pega agora a sua riqueza, pega todos os seus bens e confia a 3 pessoas. E a Bíblia diz que ele separa o seu dinheiro, os talentos, a sua riqueza, e chama um dos seus colaboradores e diz, aqui eu vou ausentar, vou deixar 5 talentos na sua mão, e você negocia com ele, eu vou voltar um dia aí para nós acertar as contas, tá bom? Tá bom, meu senhor. E chamou o outro e disse, estou ausentando da terra, eu deixo com você 2 talentos e quero que você negocie com ele para que quando eu voltar, nós acertamos as contas. Muito bem, meu senhor, vou lutar. E chamando o outro que tinha capacidade também, disse, estou ausentando e eu tenho 1 talento. Era muito dinheiro, gente, 1 talento. E eu quero que você negocie com ele e quando eu voltar, nós acertamos as contas. E, como diz o textuário, e a cada um, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E seguiu a sua viagem. Meus irmãos, eu gostaria de refletir um pouco sobre a capacidade de cada um na obra de Deus. Eu vejo assim, entre as pessoas, parece que um descontentamento quando se faz uma reunião administrativa na igreja e que às vezes o pastor concede a um irmão mais oportunidades no trabalho e a outros menos oportunidades. E às vezes as pessoas ficam assim, se perguntando, por que o pastor está dando tantos cargos para o irmão fulano e para o ciclano só 1 cargo ou nenhum cargo? Mas a resposta está aqui no capítulo 25 e 15 do Evangelho de Mateus, né? E deu segundo a sua capacidade e seguiu a sua viagem. Oh, meus irmãos, eu estava até comentando que os irmãos vieram aqui trazer a Santa Ceia, e o irmão Anderson Vieira estava, o Isaías, meu cunhado, e o pastor Orlando, e irmão Domingo Dias. E eu falando exatamente sobre a capacidade de algumas pessoas na igreja. Eu estava comentando sobre o Iago, né, o filho do irmão Anderson Vieira, e falando que a sua capacidade para alguns trabalhos na igreja, a facilidade que ele tem para exercitar alguns trabalhos de muita importância. E que outras pessoas, como eu, não têm essa mesma capacidade. Aí eu falando para os irmãos, a Bíblia diz assim que nós devemos considerar aos outros superiores a nós mesmos. Eu preciso olhar para um irmão e ver nele uma capacidade que eu não tenho. É assim que se faz a obra de Deus. O que eu vou fazer, o outro não vai fazer o que eu estou fazendo. O que o outro está fazendo, eu também não vou fazer. Então, cada um no seu lugar. E para que o pastor faça uma administração,
numa igreja do tamanho da nossa, ele tem dificuldade, meus irmãos, muita dificuldade. Por quê? Exatamente pela incompreensão de algumas pessoas que não entendem o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Você acha que o pastor vai chegar lá e distribuir a Deus dará aos caras? Não, ele vai orar, diz, Deus, o que é que eu posso dar para o irmão Gaspar? O que é que ele tem capacidade para exercer na obra para que o reino seja glorificado? Qual é o trabalho que eu posso dar para o irmão fulano de tal? Ele tem um talento e eu quero saber, Senhor, o que eu posso colocar na mão dele? Aí Deus vai orientando, ele vai escrevendo, notando. Eu vi ele contando um testemunho, nosso pastor presidente, quando assumiu a igreja em Lavandeira, poucas pessoas, mas ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Me orienta. Ele foi escrevendo, fulano vai ser superintendente da escola, fulano vai ser professor, fulano vai ser isso, e ele foi ensinando aquele povo, e o nome de Jesus foi glorificado. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui nessa pré-aula, isso aqui é só um vislumbre da lição que os professores virão aí, né? Para decifrar tudo isso. Que cada um de nós, meus irmãos, temos uma capacidade. Cada um de nós temos. Eu estava observando o culto passado da nossa equipe da restauração. Eu não pude estar, e nem o irmão João, que é o outro irmão que lidera juntamente comigo, mas os irmãos foram lá. Foi, irmãos, vocês podem ir, eu estou orando, Deus vai honrar vocês, Deus vai abençoar o culto da restauração. E foi uma bênção, graças a Deus. Que Deus continue abençoando os membros da nossa equipe, outros cultos virão e o nome de Jesus será glorificado. A verdade prática, os talentos que Deus nos confiou não devem ser guardados, mas colocados em prática para o crescimento do reino. Então, o erro que aquele senhor, aquele trabalhador cometeu, o que receberam um talento, foi guardar o talento. Os talentos que Deus nos dá não é para ser guardado, mas para ser exercitado na obra de Deus. Se Deus me deu a graça de pregar, eu preciso pregar a palavra de Deus, ler a palavra, conhecer as histórias bíblicas e assim sucessivamente, para quando a gente for enviado, sempre o pastor nos envia as congregações, para nós ter uma palavra, gente, de Deus, né? E saber, eu estava pregando poucos dias lá em Campos Belos e falando assim, olha, nós aprendemos a respeitar o tempo. E graças a Deus, nós não temos nenhum pregador desordenado aqui da nossa igreja. Sempre nós respeitamos. Nossos cultos aqui, sempre nós pregamos 25 minutos, nem uma meia hora direito não é, porque nós deixamos pelo menos 5 minutos, né, para o pastor fazer o respaldo do culto. E a gente entrega aquela mensagem em 25 minutos. Mas quando vamos pregar num congresso, aí nós temos um tempo maior, aí nós temos que fazer também um esboço para que nós venhamos pregar aquele tempo suficiente. E assim, se nós fizermos, o nome de Jesus é glorificado, né? A parábola dos talentos, a introdução diz assim, a parábola dos talentos contada por Jesus em Mateus 25, 14 a 30, é um dos mais conhecidas lições sobre a responsabilidade, fidelidade e mordomia cristã. Nela, o Senhor apresenta a figura de um homem que, antes de viajar, entrega aos seus servos diferentes quantidades de talentos, moedas de grande valor, para que cuidem, multipliquem. 2 deles trabalharam e fizeram render o que recebera. Mais um, por medo, negligência, enterra o talento e nada produz. Ao voltar, o Senhor recompensa os servos fiéis e repreende severamente o negligente. Às vezes, a pessoa recebe um cargo na igreja e ele acha ele pensa consigo mesmo, não, mas a minha capacidade
dá para mim exercer coisas maiores. Mas Deus conhece a nossa capacidade, Deus entende. E Ele orienta quem está na direção do trabalho para distribuir a cada um segundo a sua capacidade. Então, se Deus te chamou para ser um porteiro da casa de Deus, glorifique a Deus, porque o porteiro, ele está com uma responsabilidade muito grande na igreja, gente. Sempre quando eu vou orar, eu oro pelos porteiros da igreja, porque eu já fui porteiro muitos anos na igreja. A primeira investida que é enfrentada numa igreja é o porteiro que enfrenta ela. Ele precisa estar debaixo da graça, da unção de Deus, para exercitar uma autoridade, porque ele está defendendo o patrimônio da igreja. Então, ser grato a Deus por ser um porteiro da casa de Deus, né? Aleluia! Os filhos de Corá, eles eram porteiros, né? Aquele povo ali dos levitas, e eles escreveram o salmo dizendo assim: oh, quanto amo a tua lei, é minha meditação em todos os dias, né? Ele disse: olha, os que habitam em tua casa, Senhor, florescerão. Ele, olhando os pardais, ele diz: até os pardal e andorinha encontrou ninho para si, para a sua prole, Senhor dos exércitos. Então eles tinham prazer de estar guardando a casa de Deus. Eu vejo na igreja, nós temos os porteiros, temos tesoureiros, secretários, temos regente de conjunto, temos presidente de senhora, presidente de mocidade, presidente das crianças, e assim sucessivamente, maestros de corais, e assim os músicos, sonoplásticos, cada um, se faltar na igreja, está fazendo falta. Já imaginou um culto onde não chega nenhum sonoplasta para ligar o som da igreja? Está incompleto, né? Já imaginou um culto que não chega o guitarrista, não chega o contrabaixista, não chega o acordeonista, o tecladista? Está faltando, então cada um no seu lugar, aleluia. E assim, o culto é uma bênção, porque a presença de Deus está ali. Cada um exercitando o seu talento. Concessão dos talentos. A quem pertencem os talentos? Uma pergunta. A parábola dos talentos fala de um homem rico, possuidor de muitos talentos, o qual saiu da sua terra e convocou os seus servos, distribuiu os seus bens para que eles os granjeassem. Já falei sobre esse assunto, que está no item 1, né? O item 1 e 2. O que significa esses talentos? 1 Pedro 4,10. Um talento era a medida de um peso no valor monetário. Na medida de um peso nos talentos bíblicos, um talento equivalia a 60 minas. E uma mina tinha de 60 ciclos. Essa medida de peso podia ser de ouro, prata, bronze ou latão. Por isso, o valor poderia ser diferenciado. Um talento podia pesar aproximadamente 30 quilos. Já pensou um talento de ouro, 30 quilos de ouro? Já pensou aquele homem enterrando 30 quilos de ouro? Que negligência terrível. Por isso, seu senhor não ficou satisfeito com ele. Disse: ô servo mau, por que você não pegou esse talento e colocou lá no banco esse dinheiro? Quando eu voltasse, eu recebi meu conjuro. 1 Reis 10:10. Na parábola dos talentos, Jesus amplia o sentido. O talento não é apenas dinheiro, mas representa tudo que o Senhor confia ao ser humano. Dons espirituais, habilidades naturais, tempo, oportunidade e até recursos materiais. Então, nós devemos entender. Hoje nós não trabalhamos com talento. Hoje estamos falando sobre um assunto que nós trazemos aí para a espiritualidade, né? Falamos sobre os dons de Deus, sobre a responsabilidade que nós devemos exercitar. Mas também representamos com bens materiais, porque a obra de Deus, ela não vive só de profecia, ela não vive só de revelação, ela não vive só de pregação, ela não vive só de louvores, não, ela precisa de dinheiro.
ela precisa de recursos financeiros, porque tem despesas, né, para ser coberta. Então, nós devemos ser honestos também com os dízimos, como nós já aprendemos, né, nas ofertas, para a manutenção da obra de Deus. Como foram distribuídos os talentos? Foram distribuídos segundo a capacidade de cada um. Salmo 103, verso 14, quando Deus criou os seres humanos, ele criou com diferentes capacidades, porque tudo provém de Deus, soberano, todo crente recebe talento para granjear na obra de Deus. Não importa o quanto recebemos, mas o que fazemos com o que Deus nos confiou. Hebreus 13:6. Na igreja, todos são abençoados com os dons, a fim de que não falte nada. Aleluia. Eu fico observando assim. Jesus fez a sua obra aqui na terra com muita sabedoria. Quando ele ausentou, veja bem que a autoridade no ministério de Jesus sempre foi ele que atuou, né? Dificilmente os discípulos apareceram na história fazendo prodígio, milagre, enquanto Jesus estava caminhando com eles. Por quê? Eles estavam em uma aula, estavam em uma escola, aprendendo. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Mas quando ele ausentou, que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, né? E informando-lhes que eles deveriam estar em Jerusalém, lá no templo, né? Lá naquele lugar, naquele cenáculo. E eles foram. E ali o Senhor Jesus os capacitou com um revestimento do Espírito Santo, poder para pregar, poder para fazer milagres e maravilhas. E aí eles começaram a exercitar os talentos que o Senhor Jesus os havia entregado, né? Pedro puxou logo um tamborete e subiu em cima e começou a pregar, defendendo a igreja, defendendo Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Creram na palavra dos discípulos. E aí eles começaram, oravam, Jesus curava, expulsava demônio e a igreja do Senhor crescia. Então, isso é o talento em movimento, né? Negociando os talentos. E assim, eles chegavam num canto, você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Ele disse, não, nós nem conhecemos ainda, só conhecemos o batismo de João. Eles impunham as mãos e o Senhor Jesus os batizava com o Espírito Santo. O item 2, grande lição da mordomia dos talentos. A lição dos talentos, a grande lição que Jesus quis dar aos seus discípulos com essa parábola dos talentos refere-se ao exercício do caráter daqueles servos. Devemos entender que a riqueza maior não era o valor dos talentos. A mordomia cristã se preocupa, antes de tudo, com os valores internos de cada pessoa e não com os valores externos. É a verdade. Deus olha, como ele disse para Davi, ele disse para o profeta Samuel, você está olhando para a aparência, você está vendo exteriormente, agora eu estou vendo interiormente. O homem olha para a aparência, Samuel, eu sou Deus, olho para o coração. Então, eu estava falando que Deus primeiro atenta para o ofertante, para depois ele atentar para a oferta. A Bíblia diz, e não atentou Deus para Caim, e nem para a sua oferta. E atentou Deus para Abel e a sua oferta. Aleluia. Como eu estou aproximando dele para ofertar a ele? Às vezes nós fazemos coisas mal feitas, fazemos coisas que não fazemos do fundo do coração, depois nós pagamos um preço alto até entender o porquê que estamos passando por aquele processo. Que Deus nos ajuda a ter um coração humilde, um coração voltado para as coisas de Deus. Não devemos ter hesitação
ou preguiça na vida cristã. O crente deve ser fervoroso, vivendo em Cristo com entusiasmo e energia. Irmãos, eu fico olhando sobre o entusiasmo. Eu fico olhando algumas pessoas no nosso meio. Eles fazem com tanto entusiasmo, né? Que chega a causar preocupação nas outras pessoas. Mas isso é bíblico. Vamos fazer com entusiasmo. Deus abençoe o pastor Gilvan por esse comentário maravilhoso. Continue dando ele graça. O que o Senhor espera de seus mordomos? Salmo 41. Essa parábola mostra a perseverança do servo que espera o seu Senhor com diligência em seu trabalho. Assim também, o crente deve esperar a vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Bem-aventurado aquele servo, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará reclinar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12, 36. Então, bem-aventurado aquele servo que estiver aguardando, né? Escutando, pronto. A igreja que vai subir é aquela que está esperando o Senhor a qualquer momento. Por isso, o servo mordomo tem que ficar vigilante, pois a qualquer hora o seu Senhor voltará. A igreja que vai ficar é aquela que está dentro da igreja salva, mas está desapercebida, não ora, não lê a palavra de Deus. São como as virgens loucas que não tinham azeite em suas lâmpadas. O azeite fala da preparação. A parábola das virgens eram todas iguais, vestiam iguais, às vezes o penteado do cabelo era iguais, né? As lamparinas eram iguais. A diferença é só que as loucas não levou a reserva. Quando o azeite diminuiu na lamparina, as virgens prudentes repuseram o azeite nas lâmpadas e elas permaneceram acesas. As loucas, quando caçou, a nossa lâmpada se apaga, dai-nos do vosso azeite. E as outras dizem, não, se nós der do nosso, vão ficar igual vocês mesmo, todo mundo sem azeite. Então vocês vão lá no armazém onde vende e compram para vós, para que não seja o caso que falte a nós e a vós. E elas foram, e nesse meio de tempo o noivo chegou, as que estavam prudentes, né, esperando, entrou para as bodas e as outras ficaram de fora. Então, é simples para entender que ficaram simplesmente porque não tiveram cuidado em buscar, né, em estar buscando o azeite na hora certa, buscando na oração, na preparação. Então, precisamos, meus irmãos, estarmos atentos, porque não sabemos o dia que nosso Senhor virá. Eu até digo que a vinda de Jesus para o crente preparado, ela não é surpresa, não. Porque se for surpresa, nós não estávamos esperando, né? A verdade é essa. Para o crente que está com a vida desconcertada, será surpresa, porque ele sempre pensa que vai ter mais um tempo, né? Ah, Deus vai me dar mais um tempo, eu estou assim, mas eu vou voltar, eu vou consertar. E vai levando aquela vida. Aí a trombeta toca, ele não escuta. Mas quando ele olha ao seu redor, que falta fulano, falta ciclano, falta um, falta outro, ele diz, eu fui pego de surpresa, Jesus veio e eu fiquei. Então Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A mordomia requer prestação de contas. O problema, meus irmãos, na história toda é a prestação de contas. A prestação de contas, nós aprendemos aí a lei da semeadura, né? O pastor sempre ensina na igreja, tudo que o homem plantar e ceifar. Então, se eu exercitar uma mordomia com fidelidade, na prestação de conta eu vou escutar uma voz dizendo assim, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Oh, glória a Deus! Que palavras maravilhosas!
Eu quero ouvir essa palavra. Eu estava conversando com o pastor Daí poucos dias, antes da administração, disse, pastor Daí, eu estou exercitando esse cargo aí de líder da Comissão da Restauração, mas se o senhor tiver uma pessoa que exercita melhor que eu, pode colocar que eu não fico com raiva, eu estou fazendo o que eu posso. Ele disse, você está fazendo o que pode? Eu disse, sim. Então tá bom, continua fazendo o que você pode. Então, meus irmãos, vamos fazer o que vier à nossa mão, o que nós pudermos, mas vamos fazer de coração, aleluia. Vamos fazer com alegria, porque o que for fiel no pouco, sobre muito será colocado. A nossa responsabilidade como dono dos talentos, com o dono dos talentos, o Senhor dos talentos virá para ajustar contas com o seu servo. Devemos estar atentos, zelando por aquilo que ele nos entregou. A Bíblia fala que o Senhor daquele servo veio enquanto eles não esperavam. Temos que estar atentos com nossos talentos, a fim de que não sermos surpreendidos pela sua volta inesperada. Devemos ter em mente que os talentos não são nossos e que também haverá um ajuste final quando Cristo voltar e cada um dará conta daquilo que recebeu. Ei, meus irmãos, é por isso que a Bíblia fala que as obras de alguns vão se queimar. Porém, eles vão sofrer detrimento, mas vão ser salvos. Mas a salvação, sem galardão. Se as obras queimou, ele não vai ter galardão. Então, ele vai ter detrimento, ele vai ter vergonha. Quando ele voltar, não é a quantidade de talentos que importa, mas a forma fiel como administramos o que Deus nos confiou. Então, se Deus te deu um talento, mas você está fazendo ele com amor, com dedicação, com alegria, o seu galardão é perfeito. Se aquele servo tivesse sido fiel naquele um talento, ele tinha recebido a mesma palavra, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Ele tinha recebido a mesma palavra, que para Deus não é a quantidade, não. Para Deus é a qualidade. E às vezes nós queremos muito e não damos conta de administrar nada. O que adianta plantar uma roça grande sem nós dar conta de capinar ela? Vai morrer tudo no mato, não é verdade? Então é melhor você plantar uma tarefa, mas todo mundo chegar nisso. Esse lavrador é cuidadoso, olha, a roça dele está limpinha. É sim, meus irmãos, é a qualidade que conta para Deus. 3:2, ajuste de conta. Na mordomia, esse ajuste de conta é inevitável. O servo daquele senhor sabia que um dia iria voltar. Na lei da semeadura, tudo o que plantamos vamos colher. Já falei, seja bom ou seja mal. Gálatas 6, 7 e 8. Cada trabalhador tinha o seu ajuste de contas, por isso entendemos que o acerto é individual. Romanos 14, 12. Muitas vezes o cristão baseia-se em critérios morais, em opiniões, particularidades pessoais ou preconceitos culturais, em vez de examinar a palavra de Deus. Então, eu não vou prestar conta pelo talento da minha esposa. A minha esposa não prestará conta pelo talento que eu recebi. Então, é como diz aquele provérbio antigo, cada um por si e Deus por todos. Naquele dia até eu, vem cá me ajeitar. Não, meu irmão. Naquele dia é a última oportunidade. A mordomia na inteligência, diligência e racionalidade. Mateus 25, 16, 17. Aqueles dois primeiros servos fiéis usaram a inteligência para negociar com os talentos recebidos. Precisamos usar nossa inteligência para trabalhar com os talentos que Deus nos entregou, para que não sejamos desqualificados em seu serviço. Em segundo lugar, temos que agir com diligência. Diligência significa ter cuidado, ativo, zelo e presteza. Por isso, os dois primeiros servos agiram com presteza e logo que receberam os seus talentos,
em terceiro lugar, tudo que fazemos para o Senhor deve ser feito com racionalidade, isto é, com a consciência do nosso papel, nossas limitações. Eu tenho que saber, meus irmãos, as minhas limitações. Eu fico olhando na igreja as pessoas exercitando um trabalho e eu pensando comigo mesmo. A minha limitação é essa, eu não consigo fazer o que ele está fazendo. Então vou louvar a Deus pelo que ele está fazendo. Quando começaram a escrever os comentaristas escrever as revistas, o professor Olival disse, por que você não escreve uma? Disse, não dou conta não. Não dou conta. Eu tenho que reconhecer, irmãos. Agora eu não dou conta e quero fazer. Vou fazer coisas mal feitas. A verdade é essa. Se eu não dou conta, o outro vai fazer. E eu vou dizer, parabéns, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Irmãos, um elogio sadio ajuda a pessoa. Quantas vezes eu chego no pastor daí e diz, pastor, parabéns. Sua palavra foi muito objetiva. Ele disse, muito obrigado. Ele sabe que estou falando aqui de verdade, não é? Ele sabe que estou falando de verdade. Então, o seu irmão merece nós dizer, você fez muito bem, fala para ele. Ele vai sentir mais seguro, diz, graças a Deus. E ele está vendo que a gente está falando de verdade. Não estamos falando com crítica, né? Então, eu sempre oro pelos comentaristas. Isso é uma graça que Deus deu para os irmãos. Que Deus continue abençoando meus irmãos com essa graça. E conta com as minhas orações. Pode contar. Eu não dou conta de fazer o que vocês fazem, não, mas eu peço ao Papai do Céu, Pai, abençoa meus irmãos, exercitar esse talento precioso que eles estão exercitando aí para a glória do teu nome. Conclusão. Deus confia a cada um de nós talentos, dons, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. A fidelidade, a diligência no uso desses talentos são mais importantes do que a quantidade recebida. Quem é fiel no pouco é colocado sobre muito, mostrando que a recompensa é proporcional à dedicação. E a obediência, a negligência e a omissão são condenadas. E a obediência, né? Agora, a negligência e a omissão são condenadas, pois não usar os talentos dados por Deus é considerado infidelidade. A parábola aponta para o ajuste de conta final, quando Cristo retornar e pedir conta daquilo que fizemos com ele, ele nos confiou. Amém. Lá nas bodas, né? Vamos ser galardoados. Aleluia. Quando nós subir aqui no rapto, no arrebatamento, aí nós estaremos aí, um tribunal que Deus formará aí no espaço. Jesus formará. Ele vai chamar nós um por um. Ele não tem pressa não, gente. É um por um. Você fez lá na terra isso e isso. Você deixou de fazer isso e isso. Portanto, seu galardão é esse aqui, ó. Mas você é um servo bom. Entre por gozo do seu Senhor. Aleluia. Ô, meus irmãos, que Deus nos dê essa graça de chegarmos lá. Tem gente que fala assim, se eu chegar lá só com um arquinho na cabeça, tá bom. Irmão, tá bom. Mas você vai ter vergonha. Você vai olhar para o irmão e dizer, eu tive a mesma oportunidade que o irmão teve. Eu podia ter minha coroa bonita como a dele. Mas eu fui tão ruim, tão negligente. Eu não trabalhei, né? Então, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer alguma coisa para o reino de Deus. E assim nós teremos também galardão quando chegarmos lá no reino da glória. Deus abençoe a todos meus irmãos, comentaristas, os irmãos que fazem as aulas, né? E também faz as leituras diárias e as pré-aulas. Deus abençoe meus colegas, meus irmãos, todos os professores, os alunos da escola. Um abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus dê-nos a graça para sermos fiéis com respeito aos talentos que recebemos do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.